Bom dia, meu nome é Davidson, eu sou cristão, protestante, desinstitucionalizado. Sigo a Cristo unicamente pela fé e exclusivamente pelo Espírito Santo da graça dispensada uma vez aos santos. Hoje eu trago para vocês um assunto, já tem muito tempo que eu não falo sobre isso, mas é preciso falar. Eu tenho que falar, nasci para falar e vou falar. Eu tenho percebido que as igrejas, o que chamamos de igreja, o que vemos como igreja, ou seja, os centros de reunião religiosa, os templos, as instituições, elas têm se tornado uma espécie de centro de retenção eterna de almas. Eu vou explicar sobre isso. Na minha visão, a igreja deveria ser como um hospital. Isso tem parte bíblica, onde que Jesus Cristo disse: eu não vim para aqueles que estão sãos, mas vim para os que estão doentes. Quando nós estamos doentes, com algum tipo de enfermidade, seja por um motivo de saúde, seja por uma virose, alguma bactéria, algum acidente, nós recorremos aos hospitais, clínicas, centro de atendimento, pronto-socorro, médicos públicos particulares, posto de saúde, para que nós tenhamos um diagnóstico e venhamos a receber o tratamento correto. Dependendo da gravidade, podemos ficar até internados por alguns dias, alguns meses, sendo submetidos a terapias e tratamentos para que retomemos a nossa normalidade de saúde física. Quando passa esse período, o médico faz toda uma avaliação do seu histórico, dos seus exames, e te dá alta. A alta nada mais é do que liberação para você ir embora para casa. Talvez nos próximos dias você ainda vai estar convalescente, precisando de repouso, e ainda não possa voltar à sua total normalidade. Mas o médico te libera daquela instituição. Ele abre as portas do hospital. E como autoridade médica, ele te dá a alta hospitalar. E você vai embora para casa. Nos próximos dias, nos próximos meses, depois de mais algum tratamento em casa, ou até mesmo fisioterapia e terapias, e mais algumas consultas, avaliações médicas, você é liberado até para voltar a trabalhar, seguindo então o fluxo normal da sua vida. Trabalhar, dirigir, andar, correr, brincar, se divertir. Essa é a vida do ser humano. E desde a sua infância até a sua velhice, constantemente, por coisas pequenas ou mais graves, precisamos de atendimento médico. E recorremos aos médicos, aos hospitais. Essa é a minha visão. E igreja deveria ser como hospital. Só que eu percebo, durante a minha trajetória como cristão, que isso tem sido deturpado. E as instituições religiosas, que deveriam funcionar como uma espécie de centro de tratamento espiritual, temporário, tem se tornado como centro de retenção de almas eterno. Como eu digo eterno? Aquele enfermo espiritual, aquela alma doente, aflita por diversas circunstâncias da vida, pelos seus inúmeros problemas, procura a igreja, procura o pastor, procura o ancião, ou até mesmo algum irmão aí, membro da igreja. Relata ali o seu problema, seja ele psicológico, físico, espiritual, financeiro, enfim. E a pessoa ela é convidada a assistir o culto, ouvir a pregação da palavra, e ali passa-se os dias, a pessoa vai se sentindo pertencida àquela instituição. Ela é acolhida, ela é abraçada. Porém, com o passar dos dias e dos meses e até mesmo dos anos, aquele pastor, aquele líder religioso, aquele ancião, ele jamais chega para a pessoa e fala: "Sô, irmão, depois desses dias, depois de todos esses meses, eu percebo que o irmão está bem. Ide por todo mundo, por onde você for, pelos lugares que você passar, e leve adiante a cura que você teve. Anunciar o evangelho do reino a toda criatura, jovem, velho. E todo aquele que crê, como o irmão acreditou, será salvo." Não é isso que acontece. Os pastores, os líderes, eles precisam reter sua alma numa espécie, em vez de tratar como uma clínica de reabilitação, como um hospital, como um centro de saúde, eles te tratam como um orfanato, um asilo, ou até mesmo como uma penitenciária, porque você vai ter que ficar o resto da sua vida ali, retido, levando todos os dias, todas as semanas, todos os meses a sua oferta. Isso é um problema, já que o Senhor Jesus Cristo, líder de todo o cristão, nunca cobrou nada de ninguém. Mas eles precisam que você esteja ali fidelizado, e parece que a sua enfermidade, a sua doença, a sua ferida nunca sara, e a sua doença nunca cura. E quando você se sente bem, ou se sente curado, aparece outro tipo de ferida, numa espécie de chaga mortal, incurável. Aparece outro câncer, outra doença espiritual, na qual você precisa ainda estar ouvindo os conselhos e as falsas profecias de que você vai ficar bem, de que tudo vai dar certo, que Jesus vai te curar, que Deus vai libertar seu filho, que Deus vai abrir as portas de emprego na sua vida, que Deus vai ampliar os seus horizontes. E você precisa estar alimentando daquela ilusão, uma espécie de eterna ilusão. Mas nunca recebe a alta, nunca recebe a liberação. A liberdade nunca canta para você, você nunca pode viver inteiramente pelo Espírito e pela fé, unicamente dependente de Jesus Cristo. Deve ser um pavor para o seu pastor e para o seu líder religioso
ele pensar que você possa descobrir que você é capaz de viver unicamente, exclusivamente da fé. E na dependência única e exclusiva de Jesus Cristo. Porque se você pode viver assim, acabou o palco da vida para ele. Acabou a sua fama, o seu poder, a sua importância, sua relevância, seu domínio, seu pastoreio, seu discipulado. Acabou. Ele não exerce mais nenhuma influência sobre a sua vida. Já que você está curado, você está bem, você está saudável, você pode seguir a Cristo. Se por alguma circunstância durante a sua vida você se sentir doente, se sentir fraco, enfermo, aí você procura os irmãos em oração, procura lá algum irmão que você sente por ele alguma admiração, pois ele tem às vezes algum conhecimento mais aprofundado sobre a palavra de Deus e pode por alguns dias, alguns meses te ajudar, seja até mesmo na instituição. É assim que deveria funcionar. Só que não. A partir do momento que você entra, é como se você fosse um pássaro caindo na arapuca, em algum tipo de armadilha. E aí você é pego, engaiolado, mentalmente escravizado, mentalmente preso. E quando eu digo que é para sempre, porque é uma espécie de prisão perpétua. Você não se vê mais na liberdade de viver a sua vida, dignamente diante de Deus, ouvindo a palavra de Deus diretamente de Deus. Olha que legal. Seria possível? Como assim? Eu vou ouvir a palavra diretamente de Deus? Eu não preciso de pastor? Eu não preciso de um padre? Eu não preciso de um pai de santo? Nem de um médium? Não. Quem falou isso? Não é eu não. O Senhor Jesus disse isso. Ele disse assim, ó. Aquele que crê em mim tem o Pai, porque eu estou no Pai. E assim como eu estou no Pai, eu estou em vós. E será todos os dias da sua vida. Em outra parte ele diz assim também. Eu vou, mas não vos deixarei só. Enviarei o meu Espírito, que vos guiará em toda a verdade, até a consumação dos séculos. Isso é para sempre. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode te guiar para sempre. O seu pastor também pode ficar doente e morrer. Então ele não pode te guiar para sempre. Mas vem no lugar dele o filho do pastor, que assume a liderança e continua te aprisionando para sempre. Ou um amigo do pastor, ou outro irmão admirado pela igreja, que assume a liderança no lugar daquele, e você continua na dependência dele. Na dependência dele quem? Do homem, de algum ser humano, de feito de carne e osso igual a você. Você se sente dependente de homem, ou de instituições de homem, ou de agremiações, congregações, das falsas religiões dos homens, das suas falsas profecias, dos seus falsos ensinamentos? Então você não conhece a Cristo. Ele encontrou com uma mulher samaritana e disse assim para ela: olha, se você me der de eu beber um pouco dessa água, porque eu estou com sede, eu vou te dar da minha água. E se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Vai gerar em você uma fonte inesgotável. E essa fonte te saltará para a vida eterna. Olha que incrível! Você produzirá a fonte própria da vida eterna. E não vai precisar mais beber da água que o pastor diz com a sua saliva, com os seus lábios de mentira. Por que mentira? Porque todo homem é mentiroso em si mesmo. Aquele que não diz que não tem pecado é mentiroso. Então os lábios dele é de mentira. Ele é homem, ele é ser humano. Agora, da fonte da água cristalina, da fonte pura da vida, provém toda a verdade. E ele disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Unicamente por Cristo. Não tem outro caminho. Não tem outra forma. Não tem outra conduta. Nossas almas se aprisionam em templos religiosos, em instituições, e se perde, enquanto deveríamos estar livres, testificando da luz, da transformação e da salvação que recebemos. Testificamos a quem? A todos. A todos, porque o Senhor Jesus Cristo disse: ide e anunciai a todos, jovens e velhos, ricos e pobres, brancos, pretos, pardos, homens, mulheres, de todas as raças, etnias, tribos, línguas, para que o evangelho do reino chegue a toda criatura. Se a primeira igreja tivesse ficado contida em Jerusalém, e ali congregando todos os dias, reunindo, nos dias de culto, esse evangelho jamais teria chegado a nós. Jamais. Aqueles poucos discípulos e poucos apóstolos, com o tempo, teriam sido disseminados. Teriam sido acabado. Disseminado, não, né? Teria sido dissipado. Exterminado. Por questões naturais, porque as pessoas não vivem para sempre, ou até mesmo pela opressão e a perseguição que a primeira igreja sofreu. Mas cada qual tomou a sua cruz e seguiu a Cristo. Por mais que Cristo estivesse nas sinagogas e nos templos pregando, ele não ficava constantemente. E não foi grande parte da sua vida assim. Foi algumas partes, pelo menos na Bíblia relata assim, onde ele teve encontros em templos e sinagogas e ensinava sobre o reino dos céus. E assim, o modelo de conduta da nossa fé deveria ser feito. Deveríamos viver assim. Não que eu estou aqui dizendo que tem que fechar todas as igrejas e acabar com as instituições religiosas, mas que elas adotassem um outro tipo de postura. Uma postura de hospital. Hospital de feridos. Hospital de acidentados. Hospital de almas doentes. E que de verdade fossem tratadas. Para em condições saudáveis pudessem continuar. Continuar o quê? Continuar propagando a mensagem do Evangelho. E eu te pergunto, você tem propagado a mensagem do Evangelho? Você tem sido um repetidor daquilo que Cristo ensinou? Verdadeiramente você é um discípulo de Cristo? Ou você é uma marionete? Como se fosse uma vaca de presépio fazendo o que a maioria faz. Todo domingo eu vou para a igreja. Você vai para a igreja, então você não é de fato a igreja.
Não é isso? Nós somos a igreja. E aí você vai todo domingo, ou todo sábado, ou 2 ou 3 vezes, 4 vezes por semana, para a sua igreja. E ali você canta, você ora e você ouve a pregação. Algumas pregações mais eloquentes, onde o cara grita, pula, e faz altas pirotecnias para te emocionar, para te iludir, para te enganar. Outras mais concentradas, com falas mais polidas, mas nenhuma delas te traz verdadeira liberdade, dignidade de ser humano. E eu não vejo em nenhuma delas onde você possa ser livre. Para ir, como o Senhor Jesus Cristo disse, ide a toda criatura. Ide por todo mundo e anunciar o evangelho do reino. Dentro do seu templo religioso, da sua comunidade, desse pequeno mundinho fechado, nessa sua bolha encantada, você não está indo a lugar nenhum. Você não está propagando o evangelho. Você não está levando a mensagem da graça. E eu ainda posso ir além e te perguntar, o que você tem aprendido em todos esses dias, meses e anos, dentro do contexto da palavra de Deus? O que tem te ensinado de fato? O seu pastor tem te ensinado o quê? O que você é capaz de transmitir com toda a sua experiência dentro do contexto de vida cristã? Você consegue ensinar o seu irmão? Você consegue levar essa mensagem? Você consegue verdadeiramente ser um propagador de liberdade de almas? Ou você tem se tornado mais um? Mais um que leva almas ao cativeiro. Mais um bárbaro. Mais um carrasco. Que assim como você foi hipnotizado, você torna levar outras pessoas contigo. Para que sejam dependentes dos lábios de mel. Do seu pastor, do seu bispo, do seu cooperador, do seu ancião, do seu padre, do seu arcebispo. Igrejas são hospitais ou são manicômios de centro de retenção perpétua? São orfanatos? Asilos? São presídios. São clínicas de reabilitação? Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Assim disse o Senhor Jesus.